All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Olá, galera. Tô aqui pra gravar um vídeo. Fiz aí um acordo, fiz aí um acordo com a turma aí, se todo mundo assinasse aí o canal, tivesse uma quantidade que a gente estipulou aí, eu gravaria um videozinho e estou aqui cumprindo a promessa, certo? Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, a Matemática da Vida, professorcarlosabner@gmail.com. Também vai lá no Instagram, professor Carlos Abner, e no TikTok também estou por lá, certo? Então assim, ó, eu prometi e vou aqui cumprir. Vou fazer aqui uma revisão. Vou trocar aqui o pincel, que esse pincel aqui não tá legal. Vou fazer aqui uma revisão de função do primeiro grau. Vocês estão vendo aqui, estou aqui no quintal de casa, aqui eu organizei esse cantinho da matemática, mas tem aí passarinho, todo mundo cantando aí, tá bem natural o processo, certo? Então assim, quando a gente fala de função do primeiro grau, a gente compreende que é uma coisa usada muito no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe, certo? Por exemplo, quando a gente diz assim que uma pessoa recebe um salário fixo de R$1.000 e ganha uma comissão, certo? Aqui é fixo, ganha uma comissão de 5% nas vendas, 5% das vendas, né? Então a pessoa aqui trabalha com vendas, então ela tem R$1.000 fixo e ganha uma comissão de 5%, certo? Isso aqui é corriqueiro, é usual, a gente utiliza isso aqui muito no nosso dia a dia, em empresas, em lojas, certo? Que o pessoal é comissionado, eu estipulei aqui, fiz um valor fictício aqui, e uma comissão também fictícia, e assim, e aqui você observa o seguinte, ó, esse R$1.000 aqui é fixo, todo mês ele recebe fixo esse 1.000, mais a comissão do que foi de venda. Então, como eu poderia explicar e exemplificar isso aqui em forma de função? Olha, a função aqui a gente chama de f de x, vamos chamar de f de x. Essa é uma revisão, então a gente já tem uma noção do que é, certo? E eu vou colocar aqui, ó, o 1.000 fixo mais 5% das vendas. Quanto é as vendas? Não sei, chamar de x. Então aqui eu posso dizer que f de x é igual a 1.000 mais 5%, eu posso escrever desta forma aqui, ó, 5% de x. Poderia simplificar aqui ainda, só se você quiser, certo? Colocar em forma decimal também poderia colocar. Mas olha só, aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, eu tenho aqui, ó, a incógnita x, certo? Tenho, aqui no caso seria o a e aqui o b, e a gente sabe que a função do primeiro grau, a gente escreve f de x igual a x mais b. Lembrando que para a condição de existência, esse a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, automaticamente a incógnita vai ser zero aqui o b, o x, e vai ficar só o b, né? Então, para ser do primeiro grau, né, eu preciso estar montado dessa forma. Então, o a, aqui, o a seria 5%, e o B, no caso aqui, R$1.000, certo? Então aqui é uma introduçãozinha só para a gente poder relembrar, né, esse processo de função do primeiro grau. Então tá aí, ó. Eu utilizo isso aqui no nosso dia a dia, usa ou não usa? Usa. Então é uma coisa que a gente está sempre usando constantemente dentro das nossas empresas, casas, e aí vai, né? Depende do que você está inserido. Dentro da função do primeiro grau, a gente pode também, vou apagando para poder dar certo, né? Se você estiver assistindo o vídeo, você pode pausar, copia, depois retorna, certo? Então assim, a gente pode também
pensar aqui da seguinte maneira, né? Que dentro da função do primeiro grau, né? Existem outras funções que a gente também é interessante que a gente possa observar. Por exemplo, quando eu digo que f de x é igual a b, f de x é igual a b, eu estou dizendo para qualquer valor que eu substituir o x, o b vai ser um valor fixo, né? Então, por exemplo, se eu digo que f de x é igual a 2, então não importa o valor de x, se eu disser que f de 0 vai ser 2, o f de 1 vai ser 2, o f de 2 vai ser 2, então essa funçãozinha aqui recebe o nome de função constante. Função constante. E é interessante porque na função constante, a gente observa que ela forma um gráficozinho, certo? Um gráficozinho, ó. Eu trabalhando aqui o gráfico aqui. Na função constante, eu vou trabalhar um gráfico que vai estar dessa seguinte forma, ó. O x, ele está variando, 0, 1, 2, eu poderia dar qualquer outro valor, poderia dar valor negativo. E observe que o y, né, no caso aqui, vai ser sempre o mesmo valor, o f de x vai ser sempre o mesmo valor, que vai ser quanto? 2. Então aqui, se eu fosse pensar aqui, ó, ele vai tocar aqui no 2, certo? Vai tocar aqui no 2 e ele vai fazendo essa variação, ó, 0, 2, 1, 2, 2, 2, ó. Então você observa que ele vai formando uma paralela, o gráfico é paralelo ao eixo X. E aí quando a gente encontra isso aqui, aí você, cadê o A? O A aqui no caso é 0, por isso que não é uma função primeiro grau, é uma função, né, constante, função constante, certo? Tá aí a primeira, uma das coisas que a gente, vamos para frente, vamos seguindo, né? Vamos seguindo porque é só uma revisãozinha rápida, só para a gente ficar atento às cositas. Também existe uma outra forma da gente poder analisar também a função, no caso do primeiro grau, quando o A for diferente de 0, aí já está me dizendo que é do primeiro grau, né? No caso, como a gente está trabalhando no primeiro grau, o B é igual a 0, o B vai ser igual a 0, e também eu posso colocar que o A também vai ser diferente de 1. O A vai ser diferente de 1. Se eu colocar aqui que o A é diferente de 1, por que eu coloco que o A é diferente de 1? Né? Aí porque senão vai cair em outra função que daqui a pouco a gente vai ver. Nesse caso aqui, ó, f de x vai ser igual. O A é diferente de 0 e diferente de 1. Então, o A ele assume um valor aqui e o B é 0. Então, ela vai se comportar desta forma. F de x igual a x. E quando eu tenho assim, a função dessa forma, né? A gente pode aqui dizer que f de x é igual a 5x, ó, diferente de 0, diferente de 1. F de x é igual a 1 sobre 2x, ó. Então são exemplos aí, e no caso desta função, quando ela tem essa condição, a gente chama de função linear. Função linear, certo? Então, aqui é a função linear. O A é diferente de 0 e de 1, certo? E o B é 0. Então, quando acontece isso, eu tenho uma função linear, ok? E quando, né? E quando eu tiver essa condição aqui, ó, eu vou aproveitar aqui, e quando a gente tiver esta condição aqui, esta outra condição, o A igual a 1 e o B diferente de 0, eu vou ter a seguinte forma, f de x é igual a x. F de x é igual a x. Nesse caso aí, né, a gente observa que o y é igual a x. Nesse caso aí, a gente chama de função, já está aqui, escrever mais não, função identidade.
Identidade, certo? Só para você relembrar aí, função identidade. Aqui o A é igual a 1 e o B é igual a 0, certo? Aí a gente tem que ter a função identidade, ok? E aí, a gente pode trabalhar de muitas formas nas questões de função do primeiro grau. Uma das questões que a gente podia observar é quando a gente encontra assim, ó, por exemplo, f de x é igual. Vou aqui pegar aqui um exemplo aqui. M mais 1, x mais 3. Pronto. Quando a gente olha assim uma função dessa forma, já complicou, já tem outra letra ali, tal. Normalmente a gente faz isso. Mas eu quero dizer, se eu disser que isso aqui é uma função do primeiro grau, como eu posso provar isso? Ou como eu posso dizer que isso é uma função do primeiro grau? Em que condições eu posso dizer isso? Então aqui, ó, você pode fazer da seguinte forma. Qual é a condição para ser função do primeiro grau? O A tem que ser diferente de 0. O A tem que ser diferente de 0. Então, se o A é diferente de 0, quem é o A aqui nessa minha função? Ó? O A é M mais 1, certo? E o B aqui, ó, é 3. Então, para que seja função do primeiro grau, o A tem que ser diferente de 0. Então, automaticamente, se o A tem que ser diferente de 0, então o M mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, M é diferente de menos 1. Ah, professor, então quer dizer que esse valor de M aqui é o único valor que ele não pode assumir? Sim, o M não pode assumir o valor menos 1. Porque se o M for menos 1 mais 1 dá 0. 0x é 0 mais 3, aí ficaria só uma função constante, certo? Então, fica ligado aí nesse processo, quando tiver uma questão dessa forma, aí você já mata logo de cara, certo? Utilizando essa ideia, esse princípio aí, né, que o A é diferente de 0, função primeiro grau, o A é diferente de 0. Show? Agora vamos aqui. Eu vou aqui utilizar outro exemplozinho para a gente trabalhar aqui. Este exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar e trabalhar aqui o zero, ou a raiz da função, e vou trabalhar também a questão do gráfico, certo? Aproveitar aqui numa só questão, e a gente fazer essas duas coisinhas. Por exemplo, quando eu quero encontrar o zero ou a raiz da função, eu utilizo a seguinte coisa. O zero raiz da função, eu vou igualar a função a zero. Então, se eu igualo a função a zero, o que é que acontece? Eu vou encontrar a raiz. 2x, 1 passa para o outro lado negativo, x é igual a menos 1 sobre 2. E aqui, ó, eu tenho a raiz ao zero da função, que é onde toca o eixo x. Então esquece, é onde toca o eixo x. É onde toca o eixo x, certo? É onde toca o eixo x. E, aproveitando aqui, vamos fazer a construção desse gráfico, certo? Eu gosto de trabalhar muito gráfico utilizando já a raiz ou zero da função. Então aqui, ó, y e aqui o x. Um gráficozinho pequeno, para a gente poder trabalhar aí, ó. Então aqui eu já tenho esse ponto aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é onde vai tocar o eixo x. Menos 1 sobre 2. Se eu tenho 1 aqui e eu tenho menos 1 aqui, ó, eu tenho 1 e menos 1. Menos 1 sobre 2, ele vai estar bem por aqui assim, não é isso, ó? Menos 1 sobre 2. Então ele vai tocar nesse lugarzinho aqui, certo? Ele vai tocar nesse lugarzinho aí. E uma outra coisa interessante é porque o B, esse cara aqui, que é 1, o B é onde toca o eixo Y. Então, 1 toca o eixo Y. Olha só, então se eu tenho dois pontos, eu já posso ligar uma reta.
eu já posso fazer aqui ligar uma reta. Então vamos aqui utilizando aqui, ó. Eu já tenho aqui uma reta, olha só. Então tá aí, ó, o gráficozinho, certo? Tocando no 1, tocando no 1 aqui no Y e tocando no menos 1 sobre 2 que eu encontrei, que é a raiz. É onde toca o eixo Y. Show? Aproveitando aqui, a gente já pode trabalhar aqui estudo do sinal. Aproveitar aqui e botar estudo do sinal. Estudo do sinal. Estudo do sinal. E no estudo do sinal, eu vou aqui traçar aqui um eixo X, certo? Vou marcar onde toca no eixo X, que é a raiz, menos 1 sobre 2. E vou aqui já entendendo o seguinte, o meu A, quando o A for maior do que zero, vou melhorar esse maior aqui. Quando o A for maior do que zero, a minha função é crescente. Quando o A for menor do que zero, vai ser decrescente. Ok? Vai ser decrescente. Então aqui, ó, o meu A é 2, é positivo, então é crescente. Então eu marco aqui, ó, 2. Observa que tudo que está acima do eixo X no Y é positivo. Tudo que está abaixo do eixo X é negativo. Então aqui, eu já faço aqui, ó, o estudo do sinal. Onde é que o A é igual a zero? Ou melhor, desculpa. Onde Y é igual a zero? Onde é que vai tocar o eixo Y? Onde vai tocar o eixo Y? Na raiz, quando o A for zero, certo? Não nem fazer isso aqui não, vou só falar sobre isso, certo? Onde é que o Y tem valores positivos? Onde é que o Y tem valores positivos? Aqui, ó, o Y tem valores positivos, ó, desse lado direito aqui do menos 1 sobre 2. Então, os valores maiores do que menos 1 sobre 2, o meu Y vai ser positivo. E valores menores do que 1 sobre 2, o meu Y vai ser negativo. Certo? Aqui é onde o Y é zero, então só toca no eixo X, na raiz. Posso escrever isso? Podia escrever também, né? Onde é que o Y é zero? Quando x for igual a menos 1 sobre 2. Onde é que o meu Y é maior do que zero? Maior do que zero, ó. Quando x for maior do que menos 1 sobre 2. E onde é que o meu y vai ser negativo? Meu y vai ser negativo quando x for menor do que menos 1 sobre 2. Então aí, ó, a gente fez aí uma revisãozinha de função, falta a parte de inequações, certo? Mas o vídeo vai ficar muito grande, então no outro momento eu venho e gravo aqui com vocês uma inequações, certo? Um abraço, valeu, se inscreve no canal, convida os teus amigos, compartilha, vai lá no Instagram, vai lá no TikTok, dá uma força aí pro professor. Ei, bebê, um abraço.